E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 91. No Sunday Paper de hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os sintomas pós-Covid. A gente algumas semanas atrás falou disso num outro vídeo já, né, dos sintomas persistentes pós-Covid. Hoje vamos voltar a falar mais um pouco nesse assunto. Artigo de hoje publicado no European Respiratory Journal Open Research, agora mês passado, com fator de impacto de 3,35. Bom, quanto à Covid-19, a gente sabe aí que milhões de pessoas foram contaminadas no mundo todo, outros milhares de casos necessitaram de hospitalização, e aí durante a hospitalização os pacientes relatam múltiplos sintomas durante a infecção, né, da Covid. Apenas 13% se diziam livres de sintomas após 60 dias da alta, que foi o artigo que a gente discutiu no vídeo algumas semanas atrás. Vou deixar aqui no cardzinho para quem não viu esse vídeo ainda. Porém, a gente tem uma grande proporção de pacientes que não necessitaram de hospitalização durante a sua infecção, mas também relatavam vários sintomas e que mesmo após a recuperação continuaram relatando vários desses sintomas. Mas faltam informações sobre esses sintomas persistentes, né, após a recuperação dos doentes, tanto para aqueles que foram hospitalizados quanto para aqueles que não necessitaram de hospitalização. Então, como melhorar isso? Avaliar se os sintomas relevantes se recuperam ou não após o início dos sintomas em pacientes com Covid-19 que foram hospitalizados ou não. Então, os autores fizeram aí um questionário eletrônico que foi distribuído em 2 grupos de Facebook para pacientes, um grupo na Holanda e outro grupo na Bélgica, e nesse questionário eles criaram uma lista de 29 sintomas. Eles criaram uma divisão entre os grupos de pacientes, então eles criaram 4 grupos diferentes de pacientes. Hospitalizados com Covid confirmada, não hospitalizados com Covid confirmada, não hospitalizados com diagnóstico de Covid baseado nos sintomas e não hospitalizados com Covid-19 suspeita. Então, eles tiveram um número de respondedores aí de 2.113 pacientes que responderam ao questionário, que dá uma taxa de resposta por volta de 15%, o que é um número baixo, né? Só 15% de respondedores. A maioria eram mulheres, 85%, com idade média de 47 anos, o índice de massa corpórea de 25,2%, e que a maioria relatava não ter nenhuma comorbidade prévia. Então, 61% relatavam não ter nenhuma comorbidade, 25% relatavam ter uma comorbidade e 13% 2 ou mais comorbidades. Quando a gente olha aqui para os 4 grupos que foram criados, das 2.113 respostas, 112 foram por pacientes que necessitaram de hospitalização, 345 de pacientes não hospitalizados com Covid confirmada, 882 de não hospitalizados com Covid confirmada por sintomas e 774 de pacientes não hospitalizados suspeitos de Covid-19. E a maioria deles continua aí nos grupos sendo mulheres, a idade média ali de 47 anos para os não hospitalizados, porém para os hospitalizados uma idade média um pouco maior, de 53, o índice de massa corporal 25 nos não hospitalizados suspeitos ou confirmado por sintoma, aumenta um pouquinho nos não hospitalizados confirmados, vai para 26 o IMC, e nos hospitalizados sobe mais um pouco, batendo aí quase em 27 de IMC. Quanto às comorbidades, a maioria dos não hospitalizados continuam falando que não tinham nenhuma comorbidade, porém, nos hospitalizados isso muda, e aí 55% a maioria relata que tinha uma ou mais comorbidades. Então isso mostra um pouco, reflete mesmo o que a gente já conhece sobre os pacientes que são hospitalizados. Eles são pacientes mais velhos, né? Aqui a gente vê 53 anos, o índice de massa corporal maior do que os não hospitalizados e que tem mais comorbidades. Quanto ao número de sintomas relatados, na média, os pacientes relatavam ter 14 sintomas. Os sintomas mais comuns: fadiga com 95%, dispneia 89%, e aí em terceiro lugar, já bem mais atrás, né, dor de cabeça com 76%. Além disso, a gente tem aperto no peito, tosse, dor muscular e dor de garganta. Então, os sintomas mais relatados durante a infecção. Quando a gente olha para esse gráfico aqui que comparou durante a infecção, que é a barra mais escura, com 3 meses após, que era o período que os pacientes estavam respondendo o questionário, a barra mais clara, a gente vê aqui então
Fadiga caía de 95% durante a infecção para 87% 3 meses depois, então uma regressão até que baixa, né, dessa fadiga. 90% relatava dispneia durante a infecção e esse número caía para 71% 3 meses depois. Dor de cabeça caía de 76% para 38% 3 meses depois. Aperto no peito de 75% para 44%. Tosse de 68% para 29%. Dor muscular de 65% para 36% e a dor de garganta de 62% para 26%. Além disso, a gente tem uma outra série de sintomas, né? Como eu disse, os autores criaram uma lista com 29 sintomas e a maioria deles aí regride durante esses 3 meses pós-infecção, porém, pouquíssimos pacientes relatam ter zerado, né, os sintomas. A grande maioria ainda relata os sintomas e principalmente a fadiga e a dispneia estão muito presentes mesmo depois de 3 meses. Aqui a gente vê quanto ao número de sintomas relatados pelos pacientes. Então, durante a infecção, a maioria, 37%, relata ter entre 11 e 15 sintomas. 3 meses depois da infecção por Covid, 41,5% relatam ter entre 6 e 10 sintomas e uma porcentagem um pouco menor, 40,2%, relata ter entre 1 e 5 sintomas. Então, depois de 3 meses, esses sintomas diminuem, mas ainda estão muito presentes. Os pacientes também foram perguntados quanto ao seu estado de saúde. Então, antes da infecção, 85% relatava ter um bom estado de saúde. Depois da infecção, 3 meses depois, a grande maioria, 64%, fala que tem um estado de saúde moderado e 28% fala que tem um estado de saúde ruim. Então, isso é o reflexo dos sintomas persistentes que ainda estão atrapalhando a vida desses pacientes. Então, conclusão, em pacientes com Covid-19 que foram hospitalizados ou não, vários sintomas estão presentes cerca de 3 meses após o início dos sintomas. Então, espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica aqui na setinha, compartilha com seus amigos a informação, manda lá o link direto no WhatsApp pra galera e deixa o seu comentário. Qual foi a experiência que você teve? Você teve Covid? Teve sintoma? Ficou hospitalizado? Não ficou? Tratou de pacientes? Como estão os pacientes? E eu espero vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!